Olha, nos últimos anos, observou-se um aumento expressivo nas demandas neurológicas em consultórios e centros de tratamento, com destaque para o crescimento dos diagnósticos de transtorno do espectro autista, também conhecido pela sigla TEA, no Brasil e no mundo. Eu estou lendo aqui um trecho aí que a nossa entrevistada, a Angélica Minella, me passou, ela que é neuropsicóloga, que nós vamos falar sobre esse assunto agora. Inclusive, se você tiver alguma pergunta, alguma curiosidade sobre o tema, é um tema que eu penso que, apesar de estar aí sendo bastante discutido, ainda gera muita dúvida para muitas pessoas. Há quem trate o autismo como uma doença que precisa ser tratada, como se trata, por exemplo, algum tipo de doença, algum ferimento, enfim, com um remédio e tal, e a verdade é que não é nada disso. Então nós vamos hoje tirar as dúvidas e com quem entende realmente do assunto, que é a Angélica Minella. Angélica, bem-vinda! Primeira entrevista contigo aqui, que bom, né, tê-la aqui no estúdio da Rádio Cidade. Tudo bem? Boa tarde a todos aqui da rádio e também ao pessoal que está nos ouvindo. Tudo bem comigo, sim. Ô, Angélica, aliás, a Angélica, que é neuropsicóloga, né, Angélica? É especializada em avaliação psicológica e com especialização em neuropsicologia. O que te levou, primeiro, até pra gente conhecer um pouquinho, o que te levou para esse meio? Uhum. Eu, de primeira formação, eu sou engenheira. Engenheira? Minha primeira graduação, eu sou engenheira. Olha. Então, eu prezo muito pela objetividade, pela ciência, pelos dados. E a neuropsicologia, ela vai estar quantificando a subjetividade da psicologia. Ela vai estar buscando neurociências, psicologia cognitiva e também uma interface com a neurologia. Então, isso me fascina muito, porque é a parte concreta da nossa área. Uhum. Aqui você me colocou que tem se observado um crescimento de diagnósticos. Isso é em nível de Brasil, no mundo? É a nível mundial. A nível mundial. Uhum. Até 2000, é importante a gente pensar como que esses diagnósticos eles surgem, né? Existe um manual estatístico diagnóstico chamado DSM-5. Ele é da Associação de Psiquiatria Americana. Em 2013, a gente está hoje na 5ª edição revisada. Uhum. Até 2013... antes de 2013, então 2012, foi a última revisão, era o DSM-4. Lá a gente tinha autismo infantil, a gente tinha síndrome de Asperger, tínhamos transtorno desintegrativo da infância, vários outros nomes que não tinha ainda o nome do transtorno do espectro autista, o TEA. Em 2013, então, houve essa mudança nos critérios diagnósticos, todos esses passam a integrar o que a gente vai chamar de espectro. Uhum. Então, por isso que a gente está falando agora de um transtorno que é novo, mas um nome que é novo. Outros passaram a integrar. Então, até 2012, quem tinha um diagnóstico de síndrome de Asperger, que é a forma mais branda do transtorno, sim, passa, então, a ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista nível 1. Então, essa mudança nos critérios faz com que o que não se nomeava autismo comece a se nomear. Uhum. Né? E também esse afrouxamento dos critérios, que fica mais nas comunicação social, uma dificuldade nesse sentido, e também nos movimentos restritos, estereotipados, necessidade de rotina. Então, a gente tem esses aspectos que são centrais. Também a gente vai ter algumas pesquisas trazem, né? A idade paterna avançada como um fator de risco para o transtorno, uso de ácido valproico, né, que é uma medicação utilizada para transtorno bipolar, também um anticonvulsionante. Tem outros pontos também, uso de álcool, drogas. Tem se investigado que isso são fatores ambientais, ou seja, enquanto a mãe está grávida, se ela se expõe a isso, aumenta o risco dessa criança, né, desenvolver, então ela podendo ter uma predisposição já biológica de ter esse transtorno. Uhum. Angélica, boa tarde. A minha pergunta se refere à questão do espectro. Por que é chamado de espectro? Claro que conforme a medicina avança, a psicologia avança, a gente vai categorizando certinho as coisas, certo? Não pode colocar tudo. Mas, enfim, por que tem que chamar espectro? É um transtorno do espectro autista. Uhum. Por que é enquadrado em espectro? Isso tem alguma diferenciação para isso? O próprio nome diz, então, sim, ele é amplo, né? Amplo. Porque eles diferem muito entre si. Sim. Então, até pelos próprios níveis de suporte. O que vai diferenciar, né, quando a gente fala de um TEA nível 1, nível 2 e nível 3, é a necessidade de suporte. Autista nível 1, ele vai ser... É possível diagnosticar ele lá na adolescência, na puberdade, porque é ali que as demandas vão aparecer. Ali é onde ele vai ter que fazer um estágio, provavelmente, ele vai ter que falar com os professores, não é mais mediado pela professora da escola. O autista nível 2 e nível 3, ele comumente vem acompanhado de deficiência intelectual.
Então, vai aparecer na escola com dificuldade de aprendizagem, vai aparecer uma dificuldade importante de rotinas, um sono ruim desde a infância, que vai chamar a atenção desse pediatra. Então, o espectro é porque difere muito os autistas entre si dentro de cada nível. A gente, né, vai pensar no nível 1, vai ter alguém que tem necessidade de rotina muito grande, né, não pode quebrar a rotina. Outras pessoas, por exemplo, vão ter uma fixação por um assunto só. Dinossauros, Harry Potter, né? Vamos pensar nessas questões mais temáticas. Isso faz com que o transtorno dele seja menos necessidade de suporte, porque ele é verbal, ele faz faculdade, ele trabalha, ele é funcional, mas é nas relações que ele vai ter o maior prejuízo. E o autismo, o espectro autista, perdão, ele é diferente entre o masculino e o feminino? A gente vê que os homens geralmente têm tais traços e o feminino ele é um pouco mais silencioso. Como é que funciona? Essa sua pergunta ela é bem importante, né? Porque a gente vai falar do fenótipo feminino. Então, as meninas, elas tendem a ter sintomas internalizantes. Então, ela tende a ser mais quietinha na escola, ela tende a ter mais habilidades com desenho, porque as habilidades delas são não verbais, né? Ela vai ter mais dificuldade de expor a sua opinião. Então, é muito comum, quando a gente vai investigar um quadro assim, a professora da escola diz, ela é quietinha, então ela é uma aluna muito boa. Então, por ela ser quietinha, ela não dá trabalho. E a escola costuma identificar esses casos quando eles dão trabalho. Então, a gente vai pegar casos que a escola percebe quando tem uma dificuldade de aprendizagem importante ou um quadro de TDAH comórbido. Então, como passa no DSM anterior, que eu falei de 2012, ele passa o TDAH não podia ser diagnosticado junto com o autismo. Então, em 2013 já é a gente vai chamar de comorbidade e não um diagnóstico diferencial. Então, falando especificamente das meninas, a gente vai chamar de masking, né? Masking é a camuflagem social das estereotipias. Então, essa coisa de mexer as mãos, né, para se autorregular, elas tendem a botar a mão no bolso, por exemplo. Tem tiques também? Tem, pode vir com tiques motores, né, o tique, mas também pode vir uma questão de um movimento autorregular a pessoa. Também tem aquela... Balançar o corpo. Não olhar cara a cara também quando conversa. A dificuldade de contato visual é algo que eu ouço quando, assim, da minha experiência clínica, eu ouço muito... eu treinei para olhar no olho. Então, eu olho entre as sobrancelhas. Eu sei que preciso olhar, mas às vezes a pessoa, né? Eu já ouvi que a pessoa acha que eu posso estar encarando ela, né? Que daí não sabe como revezar esses turnos de conversa também, tá? Agora, Angélica, eu queria fazer uma pergunta, André? Eu ia fazer, mas pode ir. Depois eu... Boa tarde, Angélica. Tudo bem? Eu tô vendo aqui, até saiu um estudo dos Estados Unidos que foi divulgado em março de 2023, que 1 em cada 36 crianças de 8 anos está no espectro do autismo, né? Eu queria saber se há alguma estatística aqui de Brusque, Guabiruba, Botuverá, da região aqui. Tem alguma estatística? A nível Brasil, a gente não tem nenhum estudo de prevalência que possa ser feito para caracterizar a população brasileira. O que a gente tem, eventualmente, é alguma amostra de uma pesquisa naquela população daquele conjunto de pessoas que estão naquele centro. Mas se utiliza muito a prevalência desse manual diagnóstico. Então, por exemplo, o CDC, que é o que você cita, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, esses dados são referentes a 2020, mas eles foram publicados em 2023. Eles são confiáveis porque desde os anos 2000 eles são feitos com a mesma metodologia. Então, a gente tem isso como um parâmetro, né? Uma a cada 33 crianças, né, no espectro, considerando que 8 anos nos Estados Unidos é quando a criança tem definitivamente ou confirmado ou refutado esse diagnóstico. Lá tem-se esse acompanhamento muito mais precoce. Que é um número alto, né? Vem crescendo pelo jeito, né? Vem crescendo. Justamente essa é a minha pergunta. Eu já ouvi, até comentei aqui na abertura, eu já ouvi por um comentário, agora todo mundo é autista. Tem diagnóstico de autismo para todo lado, né? E aí, o que se deve isso? Há mais pessoas, de fato, sendo diagnosticadas ou as ferramentas para diagnosticar foram aperfeiçoadas? O que explica essa... Eu não vou usar a palavra surto, né? Mas a gente percebe que há eu mesmo, na família tem, eu percebo que muitas pessoas às vezes chegam assim com o diagnóstico, eu fui diagnosticado com autismo, né? Qual é a realidade disso, Angélica? Quando a gente fala que a própria pessoa comunica, ela começou a perceber que alguns prejuízos dela são persistentes.
né? Então ela mesma passa a buscar ajuda. Muitas vezes a próprio pai ou a própria mãe percebe que algumas coisas do filho ele fazia exatamente na infância. Eu enfileirava carrinhos, as camisetas eu tinha que cortar a etiqueta que me incomodava, barulho, eu nunca fui para uma festa. Então começa-se também o próprio autista adulto reconhecer que pode estar, né? Outro ponto que eu considero importante é que os professores hoje, eles estão muito mais treinados, né, desde 2013, nas capacitações do meio do ano, a identificar nas crianças de uma forma bem precoce, a fazer um encaminhamento para uma avaliação, né? Então, olha, fale com o seu pediatra, fale com um neurologista para entender se isso deve ter pode ter um tratamento, pode até ter uma estimulação, né, para algumas dificuldades. Eu até ia perguntar sobre isso, né, como que os professores devem se preparar, porque vão se deparar com várias pessoas, né, com autismo, e qual é a recomendação para quem trabalha no setor público, privado, escolas municipais, né? Tem alguma orientação para esses professores para perceber e já encaminhar para alguém? Características, né? Características, como identificar, né? Como identificar. Eu percebo alguns professores muito mais treinados que muitos médicos, né? Porque eles lidam muito com várias crianças e eles conseguem ter, ao longo da trajetória deles, profissional, eles conseguem perceber várias crianças no espectro. O que acaba assim, sendo algo importante é eles começar a perceber a dificuldade na interação social. Então, aquela criança que vai ficar muito quietinha, que não participa, que vai ficar só girando o brinquedo, que não vai estar brincando funcionalmente com o carrinho, então não vai estar brincando com o carrinho nas rodinhas, só girando a roda. Esses são sinais importantes que não querem dizer que é autismo, mas pode indicar que aquela criança pode estar no espectro, né? Outra coisa importante é a questão dessa mediação. Os professores, enquanto professores de educação infantil, eles mediam as dificuldades das crianças. Então, uma criança que queria muito o brinquedo do amiguinho, né? Então, o professor vai lá, autorregula. Eles já fazem esse papel, né? Enquanto mediadores, porque a frustração enquanto criança já é difícil, mas uma criança com espectro autista, ela não vai ter uma frustração, ela vai ter uma crise ali importante. Então, esses professores, eles já começam a identificar o que é uma dificuldade de lidar com o limite e o que é uma crise mesmo, né? Na prática, eles observam isso, que a criança não para. Mesmo que dê o brinquedo para ela, a diferença principal de uma frustração e uma crise é essa. Eu consegui o que eu queria, mas eu ainda continuo desregulado emocionalmente. Então, esse é um ponto. Autismo é uma doença? Tem tratamento? É uma pergunta que eu ouço muito. Essa pergunta, ela é polêmica, porque existe o CID, que é o Código Internacional de Doenças. Sim. O autismo lá, ele é F84, né? Então, ele tem um código. Ele tem um código no Manual de Doenças. Então, é um ponto. O outro no Manual de Transtornos Mentais, ele é um transtorno. Então, mas no Brasil, em termos de legislação, ele é caracterizado como uma deficiência social. Certo. Então, a gente tem várias formas de ver do autismo. É bem complexo. Bem complexo, até do ponto de vista de gerar dados, né? O CID, ele é usado no mundo todo, né? Então, se a gente for com esse CID para alguém que vai para a Itália, para a Alemanha, lá eles vão saber que o F84 está se falando de uma criança que tem essas necessidades especiais, né? E também para aquisição de direitos, né? Então, muitas vezes, na escola vai precisar de uma criança que está no espectro, ela com laudo vai ter um suporte de um professor 2, um professor de suporte. Algumas coisas vão ser adaptadas para ela. Então, tem os benefícios na educação também, né? Até aproveitar uma pergunta, né, Angélica? Eu acho que muita gente acaba confundindo essa questão do próprio TDAH com o autismo e a própria hiperatividade, né? Como é que a família pode entender em casa que talvez aquela criança está com autismo, ou ela seja uma pessoa que tem o TDAH, ou ela também somente uma pessoa imperativa, que não consegue ficar parada? Às vezes pode ser os dois, né? Ainda pode coexistir. O importante é a gente entender que quando a gente percebe o TDAH enquanto um transtorno, a gente vai perceber a hiperatividade e a impulsividade. O que é hiperatividade? É inquietação, não conseguir ficar parado na carteira. Tem estratégias que no acompanhamento é possível fazer, mas ele é observável, o TDAH. O autismo, os maiores prejuízos vão estar nessa falta de motivação com o outro, ou só os assuntos que eu tenho interesse, porque nesses interesses restritos, como eu falei, né? Por exemplo, o tema dinossauro, ou o tema NASA, eles vão saber números de foguete da NASA, assuntos muito aprofundados. E o TDAH, ele vai vir com uma inquietação a ponto de incomodar os colegas, não conseguir fazer as tarefas, as brincadeiras é sempre correr, brincar,
né? E pode vir os dois. Então, quando a criança não está falando do seu interesse, ela pode estar agitada e fazendo, né? A criança que esquece rápido, ela se encaixa em qual imperativo? Ele tem TDAH, autismo imperativo, né? A pessoa que é muito agitada, porque até eu brinco com um amigo meu que toca comigo, um músico, baterista ele é, né? Não sei se ele está ouvindo aqui. Ele fala, tenha paciência comigo, eu tô com o TDAH alto, ele fala. Porque ele vive esquecendo, né? Poxa, a gente saiu ontem, tu já esqueceu. Não, mas fica tranquilo, é que meu TDAH é alto. Ele até fala brincando. Fica a milhão, né? Mas quando a pessoa realmente esquece as coisas aqui, como é que você vê essa pessoa? Tem 2 pontos, né? Quando a gente fala do TDAH, a gente vai falar do TDAH predominantemente desatento ou predominantemente hiperativo impulsivo, ou ele pode ter o combinado, que é os dois. Ser desatento, mas também ser muito agitado, né? No caso que você está me falando, né, de um TDAH, ele pode estar falando assim, a informação não entra, não retém. Agora eu lembrei, então ele pode ter uma dificuldade atencional. Pode. Mas essas questões, outro ponto importante, a questão do TDAH é muito vista como se fosse um grande surto, vou botar aqui diagnósticos recentes, mas muito de uma questão de muito estresse. Então, eu não consigo dormir direito, eu não consigo administrar minhas demandas, eu faço muita coisa, e isso faz com que eu tenha sintomas muito semelhantes, porque eu esqueci a chave do carro, porque eu não sei onde eu botei isso, eu não botei aquilo. Se assemelha muito o estresse em termos sintomatológicos. O que diferencia é a história clínica. É o que aparece lá na infância, aquela dificuldade em matemática, aquela criança que o professor chamava a mãe de vez em quando, que pegava a recuperação. Esses são os sinais que é um transtorno do neurodesenvolvimento, que estava lá na infância. E na vida adulta, todo mundo vai passar por uma fase que vai se questionar se tem TDAH, porque realmente tem fases, final de faculdade, né, véspera de casamento, coisas que demandam muito da gente, que sai da nossa rotina, vai parecer mesmo que, se for fazer uma avaliação, a pessoa vai ficar na dúvida, hein? Deixa eu compartilhar uma situação que aconteceu comigo, que me foi um sinal de alerta, tá? Mas aí entra nesse nível de que às vezes você tá tão com nível de estresse. Cheguei em casa, preparei o almoço, botei o celular para ver um vídeo, assim, eu tava ouvindo e almoçando. De repente, bota a mão no bolso, aqui, cadê meu celular? E o áudio tocando. E o áudio tocando. E eu saio pela casa procurando, fui no carro, cadê meu celular? E meu Deus, perdi o celular. Aí tá a vida toda, tá ali, Felipe, o celular. Aí quando eu volto, eu olho pro celular na mesa. Aí me deu um alerta, né? E eu sempre tive uma memória muito boa e vai ao encontro disso, que às vezes é um nível que você tá tão estressado e eu acredito que muita gente acaba confundindo nessa hora situações como essa aí, né? Que acaba se tornando recorrente, mas que na verdade não tem uma relação exatamente com essa questão, né, Angélica? É muito comum essa queixa, né? E isso muito comum também em quadros de muita ansiedade, né? Momentos de ansiedade. A ansiedade, ela tem aspectos cognitivos que fazem com que a gente não consiga raciocinar. É como se deixasse a velocidade que a gente processa mais lenta. Uhum. Como a gente processa cada vez mais informação, isso acaba prejudicando. Algo fica pelo caminho, né? E o celular, que não era relevante naquele momento porque ele estava ocupando uma questão de fundo, foi o que foi sacrificado ali, né? Foi sacrificado, né? E, Angélica, só uma última pergunta minha. Rapidinho, Amanda, que o nosso tempo já estourou aqui. Caso o pai ou a mãe ou a própria criança já tenha uma certa idade e perceba os sinais, qual que é o melhor encaminhamento para essa pessoa? Um neurologista, um psiquiatra, um neuropsicólogo também, para caso a conversa, né? Qual que é o melhor direcionamento para o pai e para a criança? Geralmente, quando a gente está falando de um adulto, os psiquiatras costumam ser os que são os primeiros avaliadores, né? Ou o psicólogo clínico, se essa pessoa está em terapia. Porque, normalmente, essa pessoa vai ter... A gente está falando de um transtorno não tratado, né? Está falando, nasceu com isso, viveu com isso e já é pai, avô. E é uma condição que não foi tratada. Provavelmente, a gente vai ter, é muito comum, um quadro comórbido, né, de uma depressão crônica, de questões de sono, que são muito comuns no autismo, e cursar para a vida adulta. Então, nesse ponto, um psiquiatra pode ter um olhar muito para um diagnóstico diferencial também a primeiro momento, né? Então, acho que um psiquiatra ou um psicólogo que esteja atento a essas questões também pode ser um... E se puder juntar os dois também, seria melhor ainda, né? Seria o ideal, né? É ideal. Bom, 12:50, o assunto rende, mas o tempo é nosso adversário. Queria agradecer, Angélica, por ter 20 minutos, não dá pra gente ver que fica o assunto é tão amplo e complexo e a gente acaba não conseguindo esmiuçar nem a metade, né, do que seria o ideal. Mas te agradecer por tirar esse tempinho aí. De repente, numa outra oportunidade, a gente combina para vir com mais tempo para poder falar
falar mais do assunto, porque ele é amplo, né? E eu penso que cada vez mais, quanto mais a gente explicar, esclarecer para as pessoas, a gente acaba dirimindo muita confusão que acaba se causando em torno do tema. Obrigado, Angélica. Agradeço.